Fazer um balanço do desempenho do governo Lula sempre leva à seguinte questão, né? Balanço em relação ao quê? Se o balanço for em relação à herança recebida do governo anterior, o desempenho é positivo. O Brasil está melhor hoje do que estava no final dos 2 primeiros anos do Cavernícola. Vamos lembrar que o Cavernícola foi eleito em 2018 e o final do seu primeiro biênio foi em 2020, eleições municipais realizadas sob pandemia, com o país vivendo uma situação caótica, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista econômico-social. Então, na comparação com o governo anterior, com o primeiro biênio do governo anterior, o governo Lula vai muito bem, obrigado. Por outro lado, em comparação com as necessidades de médio e longo prazo do país, a avaliação já é mais complexa, mais difícil. Por quê? Quer dizer, o grande problema que o país vive é que a atividade econômica ela foi muito transformada nas últimas décadas. O nosso país era um país industrializado e hoje se reconverteu num país primário exportador. E isso é a causa de fundo dos demais problemas. É a causa de fundo da degradação das condições de vida da classe trabalhadora, é a causa de fundo do crescimento da extrema-direita, é a causa de fundo do papel do agronegócio no financiamento dos golpes, e assim por diante. E esse problema não foi superado. Não estamos nem mesmo, na minha opinião, caminhando para superá-lo. Ou seja, quando a gente compara o governo Lula com o anterior, estamos muito bem, obrigado. Quando a gente discute como está o governo Lula em relação à sua missão histórica, que é recriar as condições para o Brasil voltar a ser uma potência do ponto de vista industrial, com bem-estar social, com liberdades democráticas, com soberania nacional, com desenvolvimento, quando a gente se coloca essa questão, quando a gente faz esta comparação, aí a avaliação, na minha opinião, não é positiva. Nós estamos muito devagar. Nós estamos caminhando de lado, na minha opinião. E isso tem consequências políticas. Tem consequências políticas sérias. Por um lado, a gente comemora a prisão do Braga Neto e o avanço das investigações em relação ao golpe, a intentona golpista de 8 de janeiro, a tentativa fracassada de matar o Lula, de matar o Alckmin, de matar o Alexandre de Moraes. A gente comemora, evidentemente, que isso tudo tenha sido descoberto, esteja sendo investigado, que esse povo esteja sendo preso. A gente pressiona para que não haja anistia, para que eles sejam condenados, Mas, quando a gente olha as pesquisas e quando a gente olha o resultado da eleição de 2024, a gente percebe que, apesar dessas novidades positivas no plano político-judicial, o fato do Brasil não ter dado um salto no seu desenvolvimento e o fato do governo ter uma postura muito recuada no debate político-ideológico fazem com que uma parcela substancial da população brasileira não abrace esse governo, não abrace o nosso governo, não comemore esses avanços como sendo um caminho para um futuro glorioso. Pelo contrário, é impressionante a resiliência das posições de extrema-direita e a força das posições neoliberais, o que sinaliza para um próximo biênio muito difícil. E o grande nó é se nós, nesse próximo biênio, vamos saber combinar, na medida necessária, a luta política com as transformações estruturais. As duas coisas têm que andar lado a lado. O Brasil precisa fazer mudanças estruturais, em especial, o Brasil precisa acelerar o processo de industrialização e, ao mesmo tempo, é necessário travar uma disputa política muito intensa, não só contra a extrema-direita, mas também contra a direita neoliberal, que passa muito bem, obrigado. Veja que
ao mesmo tempo que a extrema-direita passa por dificuldades, uma vez que os seus planos golpistas são desmascarados, a direita neoliberal tradicional, ela se sente livre, leve e solta para pressionar o governo, para exigir mudanças no sentido que eles entendem. Então, é um quadro muito difícil, muito complexo, né? Muito complicado. Desse ponto de vista, portanto, fazendo esta comparação, a minha avaliação sobre 2024 não é positiva.